Finalmente nós voltamos, hein? Depois de um período aí de férias e uma gripe inesperada, o canal Autoestima Liberdade vai dar uma guinada agora. Tava com saudade. Vocês também estavam, não? Estávamos. Muita saudade. Então, bora gravar. Você já quis manter a calma em meio ao caos, mas não conseguiu? Pois é, nós vivemos cercados por estímulos, redes sociais, opiniões e vários outros tipos de contratempos e distrações, e mesmo assim os ensinamentos de Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto são atuais e necessários para a nossa vida. No vídeo de hoje, nesse retorno do canal Autodisciplina e Liberdade, retorno porque eu passei um período muito difícil, Kaique e Paloma, minha mulher, tem ciência disso, né, gente? Sim. Tava doente. 40 de febre, mas a gente resiste. Eu vou te mostrar como viver o estoicismo na prática no mundo que parece caótico e praticamente incontrolável. O meu nome, como você já sabe, é Juan Hernandes. Esse é o canal Autodisciplina e Liberdade. Bora fazer o nosso melhor. E nessa primeira parte do nosso vídeo, eu trago para vocês o que realmente é ser estoico no mundo atual. É muito difícil falar como ser estoico no mundo atual, até porque a gente nunca vai chegar a ser realmente um estoico de fato. A gente pode adotar essa filosofia como sendo o nosso guia mestre para o nosso viver e para o nosso prosseguimento aí diário para superar todos os percalços. Nós já sabemos que o estoicismo não é sobre se afastar do mundo, se isolar. O estoicismo, na verdade, é sobre como viver no mundo com firmeza interior. A gente ter essa força interior, ter uma firmeza necessária para poder a gente sempre superar todos os obstáculos apresentados. O filósofo Epiteto, o escravo, ele era bastante sábio nisso. E ele tinha um certo ensinamento, qual a gente traz aqui sempre à baila, esse conceito jurídico, que não são os fatos que nos perturbam. Na verdade, são as interpretações que nós temos sobre esses fatos. Pensa bem, se você tem uma prova no dia seguinte, você é um concurseiro, muitas das vezes você vai pensar mais na dificuldade do concurso do que na jornada até a sua chegada para poder você executar esse concurso. Se você tem um diagnóstico, se você está fazendo exames para constatar algum tipo de doença, a gente geralmente tende a pensar o pior. Então, realmente, não são os fatos, a realidade, fatos geralmente significa realidade, esse é o conceito, que nos perturba, mas sim a nossa imaginação. Então, o que é ser estoico hoje? É ter clareza diante do ruído, ter presença diante da distração, agir com valores, mesmo sob pressão, não importa como. Isso é ser estoico no mundo contemporâneo. Assim, o estoicismo quer que você geralmente haja e é assim que vamos agir. Beleza, mas como que eu faço para adotar a filosofia estoica a partir de agora? Ó, boa pergunta, hein? Eu gostei. Você gostou? Também, muito interessante. Interessante. Nesse bloco aqui agora, eu vou trazer, Kaique e Paloma, para vocês então, quais são os 3 pilares para poder você se tornar estoico, nós nos tornarmos estoicos, a partir de agora, independentemente de qual ano ou qual período você se encontra. Então, gente, basicamente os 3 pilares são estes. Como distinguir o que não depende de você, como praticar o silêncio e, um dos mais importantes na minha visão, é como cultivar virtudes e não aparências. Com relação ao primeiro grande pilar, que é como distinguir o que não depende da gente, no caso a gente colocou o que não depende de você, termos em mente que, por exemplo, nós não controlamos o trânsito, o clima, a economia. A economia que está uma bagunça, inclusive, em 2025. A gente vai entrar nesse tema aqui no canal Autodisciplina e Liberdade, que é de extrema importância para todas as pessoas. Mas, para não se estender muito, essas três questões, elas nos mostram que são coisas que não dependem da gente e por isso a gente não pode ter com isso uma perturbação do nosso sossego. O trânsito. Se você está no trânsito, se você toma ônibus, você pode de repente carregar livros para você gastar o seu tempo ou investir o seu tempo no conhecimento. Economia. Aí você tem que fazer educação financeira. Evidentemente que ela impacta a nossa vida, a gente não pode ignorar isso, mas
A gente vota nas pessoas acreditando que possa acontecer algum tipo de mudança, mas se não acontecer, a gente não pode sofrer por isso. Tentar mudar, mas controlar, por exemplo, nosso dinheiro, aquilo que a gente tem o poder, de repente, de fazer. Basicamente, para encerrar, distinguir o que depende da gente é fundamental para poder tirar esse desassossego, para a gente não ficar desassossegado, perturbado com questões que fogem totalmente do nosso controle. E aí sim, olhar para dentro, no nosso agir, e a partir do nosso agir, mudar o que se fizer necessário. Esse segundo pilar que eu vou trazer aqui, ele se chama, como eu já disse, é praticar o silêncio. Ele é muito difícil no mundo atual, porque ele é um mundo dinâmico, um mundo de rede social, um mundo no qual a gente vive interligado. Eu falei isso porque eu mesmo tive que me policiar. Mas qual que é a sugestão de praticar o silêncio diariamente? É a gente desativar as notificações de celular, de qualquer outro aplicativo e nos permitir pelo menos 10 minutos por dia, isso é pouco, para poder refletir ou ler livros. Aqui em casa eu tenho por hábito, eu tenho uma rotina extensa. Quando eu chego tarde, e geralmente eu chego tarde em casa, eu geralmente tiro a noite para poder ler entre 40 minutos, 50 minutos, o que me resta. E de manhã eu faço minha reflexão, porque eu acordo muito cedo, e eu tenho esse momento comigo mesmo, entendeu? Essa solitude, que é fundamental nesse mundo caótico, esse mundo dinâmico, que é feito para poder nos distrair mesmo. Isso é muito natural. Então desative notificações, e pelo menos tire 10 minutos por dia para poder você refletir ou ler. Eu sugiro a leitura, porque ela me desestressa, ela me deixa muito mais tranquilo. Mas o que servir para você, desde que você tire os 10 minutos de silêncio ou de reflexão, ou até mesmo de leitura, qualquer coisa para poder descomprimir, né, causar uma descompressão, já está ótimo. Nesse terceiro e último bloco desse vídeo, eu vou trazer para vocês os exercícios estoicos para a vida moderna. A gente já tem vários vídeos, até uma playlist, né, que a nossa primeira playlist é essa, com os vídeos, a gente vai deixar aqui do lado, que já trataram sobre essas questões para a adoção da filosofia estoica nesse mundo contemporâneo, ou não só para o mundo contemporâneo, mas ensinando o que é o estoicismo. É o Autodisciplina Flix? É o Autodisciplina Flix. Então você vai lá e maratonar, a gente espera. Se não maratonar, pelo menos assista um ou outro vídeo e ajuda o canal. Quais são esses exercícios estoicos então? Vou passar aqui pelo menos 4 dos exercícios que são diário matinal, a gente já falou em um dos vídeos do canal aqui. A questão do memento mori, o que significa? Você também vai morrer, nós vamos morrer um dia, né? Não desejo isso para ninguém, mas é uma realidade. A voluntária aceitação, você aceitar o que acontecer, mas aceitar não no sentido de desleixar, mas no sentido de que aquilo era necessário acontecer. E também a visualização negativa. Esse a gente tem um vídeo, 2 vídeos em sequência, que a gente falou sobre visualizar negativamente. O que é visualizar negativamente? O que é memento mori? O que é o diário matinal? E o que é a voluntária aceitação? Então vamos passar por cada um deles. O diário matinal, geralmente eu falo de um livro que é do Marco Aurélio. Ele está aqui atrás, vai estar um pouco fosco aí, eu entendo, mas Meditações. Ele tinha esse diário matinal, no qual ele sempre falava, por exemplo, ele escrevia, as meditações dele uma espécie desse diário, que ele falava que de manhã ele sabia que ele ia lidar durante o dia com várias pessoas difíceis e vários idiotas. E a gente sabe que nada mudou, a gente tem esse consenso e assim será. Então, o que é o diário matinal? É o que eu posso fazer, é isso que importa. A visualização negativa não quer dizer que você é uma pessoa pessimista, mas é você pensar naquilo que pode dar errado. Isso vai te ajudar a pensar no que pode dar certo, a trabalhar para que as coisas deem certo e se preparar porque eventualmente der errado. E o memento mori, ele é extremamente importante porque ele nos lembra que nós também vamos morrer. A mortalidade, a morte, ela faz parte da vida. Ela é o final da nossa vida, na verdade, é um encontro fatal, mas isso não quer dizer que a gente deve ter medo de morrer. Pelo contrário, isso deve ser utilizado para você valorizar cada segundo vivido, cada milésimo de segundo. A vida é uma dádiva, ela é extremamente importante, e quando você lembra que você vai morrer
você valoriza muito mais todos os dias da sua vida, fazendo sempre o melhor. E a voluntária aceitação, ela lembra muito também a visualização negativa, mas a voluntária aceitação, ela quer dizer que você deve aceitar aquilo que vier. Você quer uma promoção no trabalho, mas de repente ela não chega, você tem duas opções. Ou você trabalha para ter essa promoção mais à frente, ou você busca saber se você vai ser promovido um dia, e se ela for acontecer, for real, você espera, trabalha melhor. Se ela não for acontecer, você sai do serviço, sai do trabalho. Você não é um escravo, não existe só um tipo de trabalho. Está tendo uma revolução do trabalho, a gente vai falar sobre isso um dia no canal. Muito importante com a geração Z, uma geração mais desapegada. Então a gente sabe que o trabalho hoje, o emprego, ele já não tem aquele conceito fordiano. Então, como esse exemplo que eu gosto de dar aqui agora é isso. Se você está triste, se você acha que não deve acontecer, aceita o que já aconteceu. Entretanto, você trabalha para poder melhorar, mas a voluntária aceitação é isso. Eu aceito e trabalho para poder melhorar e superar essa questão. Concluindo esse vídeo, quero que você saiba que o mundo ele vai continuar acelerado, mas isso não importa, porque a gente deve ser a firmeza, o porto seguro em meio à tempestade. Ser estoico hoje, adotar essa filosofia, não é se afastar do mundo, é atuar com consciência. Pense nisso. Ser estoico ou adotar essa filosofia é algo libertador. E eu espero que você leve isso para a sua vida todos os dias. O nosso canal abordou nos últimos vídeos essa filosofia de suma importância que eu adoto na minha vida. Quem está comigo aqui emprega, pelo menos em parte, também. E nós encerramos no vídeo de hoje a abordagem sobre o estoicismo. Ele vai voltar no nosso canal em algum momento, mas se encerrou. Nós vamos abordar outros temas nos próximos vídeos. Você já sabe, se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir e aprender esse tipo de filosofia e comenta aqui embaixo: eu escolho ser estoico hoje. E não se esqueça, autodisciplina é liberdade e ela começa quando você escolhe o estoicismo diariamente. Até o próximo vídeo, pessoal!